A Franquear é uma cliente da Evoluto, né? Nós optamos há uns de 6 a 8 meses, iniciar esse processo de consultoria híbrida. Para nós tem sido um grande avanço e a gente tem tido boas surpresas, aí, inclusive na aceitação do produto. E nós estamos muito honrados, falei agora há pouco, nós estamos muito honrados em falar nesse evento da Evoluto. E a nossa missão aqui é falar um pouco sobre formatação para a franquia. E como é que isso se dá. E a gente está abrindo aqui, inclusive, alguns conteúdos, alguns passos de uma metodologia que nós viemos formatando no decorrer de 10 anos. A Franquear é uma empresa de 10 anos. Nós nascemos estritamente trabalhando com franchising, mas há uns 4 anos, 5 anos, nós incorporamos também outros canais, outras redes de negócios, franquias, a gente já vinha trabalhando, licenças, concessões, redes próprias. Nós temos sede em São José do Rio Preto, mas atendemos vários estados brasileiros. E, inclusive, em Minas, em BH a gente não tá, Francisco, mas a gente tem alguns clientes em Minas também. E nós temos clientes em Portugal, um atendimento na Espanha e um dos nossos clientes com expansão para os Estados Unidos. É claro que em cada um desses países tem uma lei que rege, né? Mas a gente costuma dizer no escritório que gestão é gestão em qualquer lugar, de acordo com a adaptação da metodologia, né? E quando a gente pensa em começar a crescer por algum canal de expansão, quando a gente pensa em expandir o nosso negócio por algum canal de expansão, a primeira coisa que vem, ou uma das primeiras coisas que vem na nossa mente, é crescer por meio de franquias. E a gente sempre faz esse questionamento junto aos nossos clientes. Será que franquia realmente é o melhor caminho? Porque dependendo do produto, dependendo do serviço que você comercializa, o melhor caminho é uma licença, às vezes uma concessão. Nós atendemos algumas grandes redes que você bate o olho e imagina assim, puxa, isso aqui é uma franquia, e que não é. É uma concessão de uma indústria que escolheu o canal, tudo padronizado, tudo com a caracterização da marca, mas internamente não segue os processos de uma franqueadora, e sim é uma concessão. E rede própria também, né? Então, a indústria, inclusive, nos procuram, e às vezes, para a indústria, o melhor momento, o melhor canal, aliás, de expansão, não necessariamente é franquia, mas às vezes é uma rede própria. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como é que você analisa, como é que você decide por meio de um estudo, de um diagnóstico, né, essa análise de franqueabilidade. Se é viável, então, franquia ou uma outra rede de negócio. É claro que a nossa apresentação hoje, ela está bem focada para a formatação para franquia, mas a gente vai comentar algumas diferenças entre licenças, concessões e redes próprias. Como é que o negócio se comportaria em essas outras redes, tá? É só falar uma coisinha aqui antes ainda. Às vezes é bastante comum as pessoas indagarem o seguinte: é melhor franquia porque tem uma lei que protege, tem uma lei que rege o segmento. É importante nós destacarmos aqui que tem essa lei do franchise, inclusive foi atualizada em dezembro de 2019, mas licença também tem sua própria lei, segmento de licenças, concessões também tem sua própria lei, e até mesmo uma rede própria com um jurídico adequado, com documentos adequados, vai trazer a mesma, não digo a mesma, mas também vai trazer segurança, né? Então, o que a gente gostaria de destacar é que não tem um canal que é melhor ou pior do que o outro, tem um canal adequado para o seu produto, para o seu serviço, né, para o seu modelo de negócio. Lu, à medida que você vai achar que pode contribuir você aí, você vai me falando, tá? Tá falando direitinho? Do jeitinho que a gente combinou? O Éder também, fica à vontade. Uma das primeiras coisas que a gente precisa analisar é o registro da marca. Parece óbvio, mas muitos negócios chegam até a franquear sem que e não estou falando de pequenos negócios só, não. Às vezes nós temos negócios que estão no mercado há 18 anos, já estão com uma estrutura consolidada, o modelo de negócios azeitado, e ele não tem o registro da marca. Então, nós não podemos vender, quando a gente pensa em formatar um negócio para o franchising, eu quero vender estritamente aquela transferência de know-how, e a primeira coisa que eu concedo é o uso da marca. Então, eu não posso vender uma marca que não é minha.
né? Então, uma das primeiras coisas é registrar essa marca. E só um minutinho, Lu. E registrar dentro das classes corretas. E geralmente, alguns negócios não, às vezes uma única classe já serve. Mas a maioria dos negócios você tem que fazer o registro dentro do segmento, que é específico do seu produto, do seu serviço, e também na classe 35. Para você poder comercializar, expandir por meio de franquia, a tua marca tem que estar no registro da classe 35. Outra coisa é um detalhe importante, viu? Porque eu tenho meu registro, por exemplo, para fabricar alimentos, mas eu não tenho registro na classe para bens intangíveis. Então, nesse caso, a gente precisa fazer algumas adequações para buscar, porque quando eu formato para o franchising, na verdade, o maior produto que eu estou comercializando é a minha marca, né? É a minha marca. Então, Perfeito. junto com ela, vem o meu know-how, vem o meu suporte, mas a primeira coisa é a marca, né? Então, a marca precisa estar liberada para esta comercialização. Uma outra coisa também importante ainda sobre marca, quando eu formato o meu negócio para o franchising, eu tenho que abrir, não é que eu tenho, vou explicar isso um pouco melhor, mas nós orientamos que abra uma nova empresa, um outro CNPJ. Milena, mas eu não posso usar o CNPJ da minha loja atual para ir para o franchising também? Pode, porém, quando você vai para o franchising, você abre a franqueadora, é uma outra empresa, é a constituição realmente de uma outra empresa. Então, se você usar o mesmo CNPJ, você tem que levar todo esse histórico financeiro, contábil e tributário para todos os documentos que serão formatados, né, dentro do processo que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então, o registro é importante. Abrir uma nova empresa tem um CNPJ específico para franqueadoras e o registro dessa marca tem que estar no CNPJ da franqueadora. Existe um órgão, ainda não é um órgão regulamentador no Brasil, mas é o maior que nós temos, que é a Associação Brasileira de Franchising, a ABF. E para que você seja associado à ABF, hoje 45% dos negócios brasileiros são afiliados à ABF, o registro da marca tem que estar no CNPJ da franqueadora. Pelo mesmo motivo que a gente comentou agora há pouco. Se é a franqueadora que vende o direito de uso da marca e não detém esse registro, e sim apenas uma autorização, porque às vezes o que a gente vê? O registro da marca no CNPJ da unidade piloto, do negócio, né, inicial, e o negócio inicial dá uma concessão de uso da marca para a franqueadora. Para vários fins dessa empresa, esse documento é o suficiente. Mas quando a gente fala em expansão e a venda de franquia, fatalmente, em algum momento, a franqueadora vai ser questionada por não deter esse registro da marca no seu CNPJ, ok? Bom, caso então, vocês tenham alguma dúvida, a Juliette, se você tiver alguma dúvida, é só digitar no chat que eu estou aqui, tá? Eu te ajudo. Tá. Aí tem a Mayara também, Lu, que entrou. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida é só ir colocando ali, a Lu vai passando aqui para mim. Então, quando a gente pensa em dar os primeiros passos para essa formatação, aqui nós relacionamos mesmo uma sequência lógica, essa sequência é a sequência que nós utilizamos, então a gente vai explicar, a intenção aqui é explicar para vocês como a gente faz, tá? Vocês podem pegar essa sequência aqui e analisar a empresa de vocês seguindo esses passos. Então, algumas análises precisam ser feitas. Estava falando hoje à tarde com uma pessoa que falou assim, Milena, eu preciso entender como é esse processo de formatação, que eu estou pensando em formatar o meu negócio. Eu conheço essa empresa e sei que antes de formatar, ela tem que fazer uma lição de casa. Não dá para a gente pensar em formatação achando que a formatação vai ser a salvação do nosso negócio, né? A gente precisa, antes de partir para um processo de formatação, fazer uma análise desses principais itens aqui. Então, vamos lá. Mix de produtos. Eu tenho um mix de produtos suficiente para compor faturamento dessa franquia ou meu negócio é um monoproduto? Não que não dê certo, monoproduto, mas eles tendem a sofrer um pouco mais para que principalmente se esse monoproduto é um modelo quiosque que você vai colocar dentro de um shopping. Os custos desse shopping, para você sobreviver com esse negócio, para o seu franqueado sobreviver com apenas um produto, é muito delicado, né? As chances de... risco, né? É um risco maior, é um risco maior. Mas e se eu tenho um monoproduto, então quer dizer que eu não posso ir para o franchising? Pode.
E durante a formatação, a gente pode desenvolver um mix de produto aderente a esse monoproduto. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma casa de empada. Então, empada é monoproduto. Podia dar o pastel, né? A empada é um monoproduto. Né? Então, Luciana, é muito arriscado ir só com a empada? O risco fica maior. Porém, eu posso pôr produtos que derivam desse monoproduto. Então, por exemplo, posso fazer, que se fosse desse jeito, a Cacau Show vendendo chocolate não ia ser o sucesso que é hoje. Né? Teoricamente começou, mas aí eu ponho um mix de produto que conversa com essa empada. Então, eu tenho empada para embalagens de presente, eu posso ter ingredientes e produtos para se fazer empada, eu posso colocar momentos ali dentro para a empada. Então, assim, o meu mix de produto aumenta. Então, dentro da formatação, mesmo que eu trabalhe com um produto só, faço omelete, então eu coloco produtos que conversam com esse mix e que aumentam a minha capilaridade. Agora, o que eu não posso é ter um produto único, porque nesse momento o risco do negócio fica muito maior. É a Cacau Show vendendo só trufa. Isso, exatamente. Então, o que ela fez? Eu comecei só com um produto, ok. E aí eu vou expandindo esse mix com produtos que conversam com ele e dentro da formatação a gente consegue fazer isso, ok? Vamos lá. Vamos lá. Bom, uma outra coisa que a gente precisa analisar ainda antes de dar espaço da formatação são processos, né? E aí o Francisco vai poder falar muito melhor do que nós de processos, né, Francisco? Então, quando a gente pensa em começar esse processo de expansão, projeto de expansão, eu preciso ter o mínimo de processos na minha empresa, ou seja, as coisas não podem estar só na cabeça do dono, ou cada colaborador fazendo isso de uma forma diferente. Eu preciso ter um mínimo de padronização. Por quê? O projeto de formatação vai chegar um momento, nós vamos ver daqui a pouco, que ele estrutura esses processos. O que se faz e como se faz precisam ir para o papel, precisam ir para um vídeo treinamento. Então, eu pensar em formatar o meu negócio sem ter cada pessoa da minha empresa fazendo de uma forma é um risco muito grande. Claro que as empresas de consultoria, conscientes de que isso pode gerar um problema grande para o franqueado, né, de ter uma formatação sem que haja essa padronização dos processos, o que essa empresa faz? Olha, empreendedor, primeiro você precisa corrigir esses processos, padronizar os seus processos, para depois a gente fazer o manual disso, para depois a gente avançar na formatação. Agora, infelizmente não é o que a gente vê no mercado. Muitas empresas pegam do jeito que está e formatam. E aí, fatalmente, a gente vai ter um problema lá na frente para o franqueado e para a franqueadora, né? Porque vai ter conflito. Oi, Lu. E vai ser um risco maior para o franqueador. Não é nem para a franqueadora. Para o franqueador. Por quê? Porque é a marca dele. Então, o cara trabalhou 10 anos para ter uma marca, né? Aí ele encontra um franqueado que paga taxa, porém ele não faz da mesma forma que ele perde o que tem de melhor, que é o padrão, o motivo pelo qual ele está ali, né? Então, descaracteriza justamente o que tem mais forte dentro desse negócio, que é a competência da marca. Quando nós falamos em processos, primeiro, a descrição de processos melhora a performance da empresa, diminui custos, né? Eu padronizar processos, eu padronizo de forma que os custos são minimizados pelo aumento da produtividade, mas principalmente eu garanto replicar essa metodologia, essa padronização. E isso protege quem? Protege a minha marca. Então, essa multiplicação fica segura, porque senão uma experiência ruim num determinado local reflete na marca como um todo. Ótimo. Obrigada, Lu. Vai interrompendo aí para complementar. Bom, a caracterização visual e o marketing, né, o que eu uso para a caracterização do meu negócio, as ações de marketing também, antes de eu pensar em formatar, eu preciso enxergar como é que está isso.
Existe um mínimo de padronização visual? As pessoas, quando chegam no meu estabelecimento, elas comentam sobre algo, tem algum elemento que destaca? Ou agora a gente vê muito o mercado falando sobre experiência de consumo, experiência de compra. O meu negócio, seja ele serviços, produtos, enfim, vindo de uma indústria, a caracterização que ele tem hoje mostra isso, gera esse sentimento no consumidor, porque se for algo estritamente comum, a gente vai ter que fazer, não que não dá para formatar um negócio desse, mas a gente tem que fazer uma reengenharia de caracterização visual, e aí eu já não estou falando só de marca, eu estou falando de branding, para que a gente consiga ter algum diferencial em relação àquele produto. Pode ser um produto, e aí eu não estou falando de sofisticação, não. Né? Nós temos um cliente no Paraguai, esqueci de comentar do Paraguai, ele é um pub, e o ambiente dele é muito rústico, muito simples, e a gente chega lá e tem uma experiência de compra muito diferente. E não tem nada de sofisticação. E é outro ponto da caracterização visual e do marketing. Ele precisa ser sustentável para o negócio. Perfeito. Então, imagina que eu tenho uma experiência fantástica, mas por conta dessa experiência, no meio do negócio tem que justamente a jabuticabeira que nasceu ali, e eu não consigo replicar isso. Né? Uhum. Ou a decoração, nós tivemos um cliente desse que a decoração era toda andina, que tinha vindo, ele foi numa viagem, trouxe, então tinha pele de não sei aonde, quer dizer, era uma experiência bacana, mas que para o franchising fica muito caro, não se sustenta, impraticável a multiplicação disso. Então, são Pois não, Francisco? Pode falar, Francisco. Eu queria interromper, só uma pergunta. No caso da identidade visual, são que eles têm um ponto de controle, ou seja, eu tenho que elaborar um caderno de identidade visual minimamente aprovado. Perfeito. Não gostar, né? Mas ele está minimamente aprovado. Perfeito. Agora, a minha pergunta, até vou voltar um pouquinho atrás. Dos itens, dos pontos que eu preciso até agora, a única coisa que ficou, que eu fiquei um pouco na é o seguinte: eu posso fazer um registro da marca no INPI, inclusive da identidade visual, e esse registro não ter saído para eu abrir uma franquia e estar protegido? Porque eu sei que para eu funcionar eu estou protegido, mas para eu abrir franquia, é que é a minha dúvida, eu estou protegido? Pode, funciona da mesma forma, você vai colocar. A gente vai falar sobre documentos jurídicos necessários, você vai colocar na circular de oferta de franquia, no pré-contrato e no contrato, o protocolo de entrada no INPI. É o suficiente, tá? É claro que existem alguns negócios, nós temos um negócio, Rio Grande do Norte, um cliente no Rio Grande do Norte, e ele não tem ainda a segurança, ele está com protocolo, mas ele não tem a segurança de que ele vai conseguir esse registro. Ele está esperando, está no seu 1 ano e meio, mas tem a possibilidade dele não ter essa concessão. Qual é a nossa orientação? Escolhe uma outra marca. Por quê? Se existe a mínima possibilidade de que isso não dê certo, e você formata esse negócio e sai vendendo franquia, né? Então, quando você coloca o depósito da marca, você tem que aguardar 2 anos. Então, vamos supor que você colocou o depósito da marca agora, existe uma eminência, por conta de um outro registro, uma possibilidade mínima de que você não receba, não tenha autorização, não consiga o registro, e você saiu vendendo franquia, no final de 2 anos você está com 50 franquias. E aí você perde essa marca. Então, você vai ter um grande problema para resolver com esses franqueados. Todos os franqueados têm que descaracterizar a rede. Então, se estiver tudo ok, no sentido de, olha, não tem nenhum empecilho e eu estou tranquilo, não tem nenhum registro rolando por aí. Ok, tem o protocolo, você pode formatar e vender franquias. Mas se existe uma pequena dúvida, é melhor mudar a marca. Uhum. Ok? Pode ir interrompendo aí, conforme vocês forem tendo dúvida. Então, a caracterização visual, essa coisa da experiência de compra, de consumo, é importante que a gente analise. Caso não tenha, é melhor fazer antes de começar o processo de formatação. Até por conta disso que a gente falou com o Francisco, né? Se eu vou, formato do jeito que está, minha caracterização visual, no meio do caminho, eu falo, puxa, podia ter feito isso. Tudo que eu vou fazer, se eu estou formatando o meu negócio, eu sempre, durante o processo de formatação, eu tenho que pensar
médio e longo prazo. Eu tenho que pensar assim, se eu tiver 100 franquias, isso vai funcionar dessa forma? E se tiver uma mudança em 100 franquias, não é um negócio que é afetado, são 100 negócios, né, que precisa mudar. A gente tem uma cliente em Curitiba, antes de nós iniciarmos o projeto, nós orientamos a atualização da marca, a revitalização da marca dela. Uma marca de 15 anos, tinha alguns elementos que estavam já desconexos com o que se usava no segmento de saúde e beleza, e nós orientamos para que ela alterasse. Muito presa à marca, ela não quis. Um ano depois de formatação, já está com várias franquias, ela falou, Milena, eu acho que realmente lá atrás eu tinha que ter feito isso. E ela fez agora. Só que o que está acontecendo? Ela tem franquias com menos de um ano, né? Porque foi um ano que iniciou o processo de expansão, e todos os franqueados estão tendo que mudar a fachada, toda a caracterização visual. Então, por isso que se tiver que fazer alguma coisa, percebe como a gente não pode sair formatando? Tem alguns trabalhos, algumas análises e algumas decisões e implantações que precisam ser feitas antes do processo de formatação. Fornecedores, também um outro ponto muito importante. Aliás, tudo que está aqui é importante. Eu tenho, os meus fornecedores atuais têm capilaridade nacional para me atender, se o meu projeto é crescimento nacional. Eles têm capacidade produtiva de atender a minha rede, porque como é que eu vou vender franquias se eu não confiro, com muito detalhe, se o meu fornecedor tem condições de atender a demanda dessa rede, quando eu estiver com 50, 100, 150, depende do plano de expansão. Então, fornecedores é um outro ponto bastante importante que a gente precisa analisar. Quando o fornecedor é muito grande, dificilmente o franqueado que está iniciando consegue ter um contrato de fornecimento com esse fornecedor. Mas pelo menos um termo em que essas condições estejam relacionadas, ele tem que ter uma documentação de que o fornecedor vai atender daquela forma. Outra coisa importante com os fornecedores ele tem que ter uma condição diferenciada para os franqueados. Se você tem um fornecedor que vai me atender, eu sou sua franqueada, e eu comprando do fornecedor, eu sou franqueada e compro desse fornecedor, e o meu irmão não é franqueado e compra do mesmo fornecedor, paga da mesma forma e o mesmo valor que eu, ou em alguns casos a gente vê até que o franqueado, é um absurdo, mas que o franqueado paga mais, porque a franqueadora quer colocar um percentual em cima da compra. Não que não seja correto, tá? Ela pode colocar, dá para fazer composição de faturamento da franqueadora com isso, porém, o fornecedor tem que diminuir ainda mais para ter a margem da franqueadora e ficar ainda competitivo para o franqueado. Então, o fornecedor, além dele ter capilaridade, além dele ter capacidade produtiva, ele tem que ter um preço e uma condição de compra diferenciada para esse franqueado. Quer falar, Lu? Tem alguns produtos, vou dar um exemplo de mussarela. Mussarela é um produto que eu não consigo oferecer para o Brasil inteiro a mesma mussarela, porque ele é um produto perecível, muito característico, depende. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver fornecedores. Chopp, agora está super na moda, chopp puro malte. Chopp puro malte, também é a mesma coisa. Eu não consigo pegar um fornecedor de chopp puro malte daqui do interior de São Paulo e querer levar ele lá para Salvador. Se eu tenho um processo de expansão que prevê esse investidor de Salvador, eu tenho que desenvolver lá um fornecedor para esse cara, para que ele tenha condições comerciais interessantes para viabilizar o negócio dele, certo? Principalmente quando o produto é produto-chave, matéria-prima-chave para o sucesso do negócio, ok? E esses fornecedores, nós temos um termo que nós usamos que são fornecedores homologados. Independente se ele é local, regional ou nacional, nós homologamos esses fornecedores e a rede é obrigada a comprar desses fornecedores. Com exceção de produtos que a gente libera. Por exemplo, a gente tem um cliente que é uma casa de sucos e saladas. Então, é um produto muito perecível. Embora ele tenha uma distribuidora que manda grande parte desses itens, dos insumos porcionados, tem coisa que ele tem que comprar local. Então, aí não tem esse fornecedor homologado. Okay? Mas, por exemplo, a alface tem que ser americana. Ele vai comprar local, exato. Tem mas orientação. existe uma especificação ou uma marca para que ele possa seguir o mesmo padrão, ok? Ô, Luna, vamos ter que correr, viu, filha? Corre. Vamos lá. Vou ficar a menos que o pessoal queira ficar aqui com a gente umas 2 horas. Vamos em frente. Pessoas. Um outro
Uma outra não atenção que os empreendedores dão é: eu quero formatar meu negócio para o franchising, mas quem trabalha ali na operação do negócio é uma equipe muito enxuta, é o esposo, a esposa, o filho, aí eles têm um colaborador, e aí pensam em ir para o franchise, o negócio é bacana, ele formata, começa a vender franquias, e não tem ninguém na base dele que possa, não digo nem que ir para o atendimento do franqueado, porque esse tem que ser um perfil mais específico, mas ele tem que ter condições, pelo menos, desse empreendedor, do dono, dos fundadores do negócio focarem a franqueadora e deixar a atividade operacional da unidade piloto. Porque à medida que ele começa a vender franquias, ele não consegue desenvolver as duas coisas ao mesmo tempo. Cuidar da unidade piloto e desenvolver a rede de franquias. Então, fazer esse planejamento de pessoas é também bastante importante para o sucesso da formatação, pós-formatação, né? Estou em home office, gente, estão escutando os cachorrinhos, né? Financeiro, é importante, tudo é importante, mas às vezes as pessoas chegam até nós falando assim: eu não estou conseguindo rentabilizar o meu negócio, olha isso, eu não estou conseguindo rentabilizar o meu negócio, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, quero formatar para franquia. Cara, se você não consegue rentabilizar nem com o teu negócio próprio, que você conhece dele, que você sabe melhor do que ninguém do seu negócio, como é que você vai vender essa ideia, essa operação para um outro franqueado que não conhece, que vai precisar do teu suporte para ele ganhar dinheiro? E outra coisa, como é que ele vai receber ali na frente? A Luciana vai falar um pouco com a gente sobre essas taxas que compõem o franchising. O negócio atual, a rentabilidade do negócio atual, ela tem que receber as taxas inerentes ao franchising. Taxa de royalties, taxa de fundo de marketing, taxas de sistema. São várias composições aí de taxas que, se eu tenho uma rentabilidade hoje no meu negócio de 25%, essa rentabilidade para um franqueado vai ser menor, porque hoje eu tenho essa rentabilidade, mas eu não pago royalties, eu não pago fundo de marketing, o franqueado vai ter que pagar. Né? Então, eu preciso... Milena, se o negócio está assim, quer dizer que eu não posso formatar? Não é isso. Você precisa, primeiro, desenvolver resultados no seu negócio para que ele rentabilize bem. Então, percebam que, às vezes, o primeiro passo não é formatação, é gestão de desenvolvimento de resultados, para que depois, num segundo momento, 3, 4 meses depois, você comece o processo de formatação. Controles. O Danilo comentou aqui que o quanto é um excelente produto em termos de rentabilidade o franchising, né? E ele tem razão, é mesmo. Quando comparado, inclusive hoje de manhã eu estava conversando com uma corretora, e quando a gente compara, por exemplo, vou investir em imóvel e vou investir em franchising, realmente a diferença é imensa, tanto do ponto de vista do franqueador, quanto do ponto de vista do franqueado, desde que a formatação foi adequada. O que não é incomum, a gente encontra empresário que acha, a gente comentou isso hoje de manhã, né? Que acha que o negócio é rentável, mas na verdade o que o negócio tem é muito giro, muito giro. Então, tem um empresário da nossa região que ele tem um faturamento de quase 50 mil por dia. Então, 50 mil por dia, o que ele tem é um bom capital de giro, ele gira muito, né? Mas a hora que a gente vê os resultados, ele não consegue provisionar férias, 13º, não pode mandar ninguém embora porque o passivo está enorme, ele não tem esse dinheiro. Então, na verdade, o empresário tem uma ilusão, e o Francisco, que trabalha com isso, vai poder ajudar a gente até, né? Se a gente falar besteira, você corrige, né, Francisco? Ele tem uma ilusão que o negócio é rentável, mas o negócio precisa de ajuste. A gente costuma dizer que não existe negócios ruins. O que existe é negócio sem gestão, e por falta de gestão, ele não aplica ferramentas para a melhoria desse resultado, né? Então, durante um processo de formatação, que normalmente dura a partir de 6 meses, difícil uma empresa mais robusta a gente conseguir formatar em menos tempo, a menos que ela esteja muito bem estruturada sob o ponto de vista de processo, tudo organizadinho, né? Mas durante um processo de formatação, é possível a gente melhorar esses resultados. Então, por quê? Porque o financeiro, ele precisa mesmo
pagar todas essas taxas, as taxas do franchising giram em torno de 10%. Então, se eu estou tendo um negócio que a minha rentabilidade é de 8%, ele não está preparado para franchising. Fala lá, Francisco. Na verdade, até eu vou contar o caso da minha cliente, o marido dela está até me chamando aqui para falar de política no WhatsApp. Tá. Fui fazer o projeto para uma esposa de um amigo de infância. Aí a gente passa por isso. Na verdade, ela tem uma loja de bairro e ela pensava nisso. E assim, até intuitivamente, eu sugeri a ela não pensar isso por enquanto, porque a gente estruturou o processo que ela não tinha nem financeiro, não tinha segregação de função, então a gente começou do básico mesmo, foi bem fundação, nem alvenaria não foi. E aí, eu disse para ela, olha, eu faço um plano de negócio, vai guardar ele e fica paradinho, eu estou de viabilidade. Uma solução que é uma boa transição, que eu montei mais em termos de relatório gerencial, que pode ser um bom caminho, queria que vocês me dissessem se eu estou viajando na maionese ou não. Na hora de medir o resultado dela, eu criei uma CSV, aliás, Central de Serviço Compartilhada. Por quê? Porque ela tem uma pequena produção também, ela trabalha com alguns produtos que ela mesma produz, e essa produção, ela era meio que confundida com o resultado global. Ela tem algumas filiais, tudo. Então, a gente fez uma CSC, totalmente a CSC, para aí sim medir o resultado de cada uma das lojas. Perfeito. E isso é importante. Seria o pontapé, né? Daí para frente, para a gente pensar. Porque o resultado dela era enganoso. Sem ter uma CSC, se ele não tiver uma... Estava tudo embolado. Perfeito. O resultado é sempre enganoso, porque aí se ela joga para as filiais, a filial tem um EBITDA de 5,40, ainda é pouco, não dá. Talvez criar uma régua, assim, se o seu EBITDA de uma filial passou de 40%, dependendo do segmento, beleza, sinal verde, vamos em frente. Se não, não é atrativo. Eu fiz um plano de negócios para um ex-franqueado de uma livraria famosa aqui em Minas Gerais, só que assim, ele foi para um shopping de Sete Lagoas, o shopping é dimensionado. A gente tem alguns clientes lá no shopping de Sete Lagoas. É novo, então, né? 3. Ai, 3, gente! Aumentei. Mas tem 7 também. Foi isso. Cara, eu fui na onda do cara que vendeu a franquia e me dei mal. Quebrei porque eu achava que eu ia dar... É um shopping assim, que tinha pouca informação e tudo. E assim, a gente sabe que isso acontece mesmo. É um risco de todo mundo, né? Depois que a gente formata, Francisco, o que a gente orienta? A cada venda, o plano de negócio precisa ser refeito, tá? Aliás, até antes da venda. Antes da venda, tá? A gente aqui tá falando só de formatação, mas depois que eu formatei, deu certo. Chegou um investidor, ele chega por conta das nossas promessas. Quais são as nossas promessas? O investimento que ele vai fazer total e o retorno desse investimento. Essa é a promessa principal que faz com que ele decida principalmente sobre o negócio, né? Durante a conversa com esse investidor, é muito importante que a gente refaça esse estudo para a realidade dele, justamente por conta de custo de vida, com isso muda ticket médio, dependendo do local, do ponto onde ele vai colocar. Então, dependendo do sindicato, a gente tem clientes que têm sindicato que aumenta em quase 60% o custo da folha. Então, a gente precisa refazer isso. Esse estudo, e tem várias maneiras da gente conseguir melhores resultados. Às vezes, a pessoa está equivocada com relação a mix de produto. Às vezes, se a gente trabalhar um mix de produto dele, fica bacana. E por que a gente não trabalha com uma régua? Por quê? Às vezes, de segmento para segmento, o custo da mercadoria vendida varia demais da conta. Demais da conta. E a estratégia de negócios muda. Não tem problema. Esse final de semana eu estava conversando com um cara que ele tem uma rede que vende aquela machine de bolinha de borracha que pula. Sabe? Aquela
porcariazinha de maquininha que você vira assim, ela sai a bolinha de borracha, que a criança vira um inferno na tua cabeça, que quer R$1 para comprar aquilo lá. É um produto que ele ganha 10% sobre o produto. Só isso. Porém, o que ele trabalha? Ele trabalha com volume. Então, ele vende... Então, por isso que não dá para ter uma régua. Por quê? Tem produtos que têm uma rentabilidade menor, mesmo lá embaixo. Porém, eu consigo... Farmácia, por exemplo. Farmácia é um segmento assim, que embora o finalzinho dele seja... A porcentagem seja pequenininha, o volume que ele vende é tanto que fica interessante o negócio. Uhum. Você entendeu? Então, por isso que a gente tem algumas réguas, e essas réguas é de acordo com o segmento, que isso pode variar até dentro do mesmo segmento. Por exemplo, dentro do segmento de alimentação, a gente tem 3 réguas, justamente por causa de produto. Um cara que vende uma choperia tem uma régua um pouquinho diferente do que um bistrô, por exemplo. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa condição, né? É análise mesmo. Não é uma análise... Dá para fazer por meio de régua, mas é importante ter algumas reguinhas, sabe? Algumas unidades de medida nessa régua. Vamos em frente, patroa. Vamos lá. Mas essa separação de empresas é muito necessária, viu? Por isso que a gente orienta, falou lá atrás, que para formatar o negócio, vai iniciar uma franqueadora, separa, abre uma outra empresa e o resultado dessa empresa também é analisado individualmente, se houver uma distribuidora separadamente, se houver uma indústria separadamente, ok? Controles. Controles aqui nós destacamos sistemas, softwares de gestão. Não dá, se eu não tenho nenhum sistema onde eu possa analisar os indicadores de desempenho do meu negócio, como é que eu vou vender uma franquia a quilômetros de distância de mim, se eu vou ficar dependendo do franqueado me mandar informações por e-mail ou por planilhas de Excel? Não existe isso, tá? A gente precisa ter sistemas. Milena, eu não tenho sistema ainda, não posso formatar? Coloca o sistema primeiro, ajusta os seus processos com esse sistema, depois formata. Barreiras de saída. Barreiras de saída, a gente precisaria de um tempo maior para aprofundar nisso, mas eu vou tentar resumir, tá? É tudo o que faz com que esse franqueado acorde pela manhã e queira ficar com o franqueador, mesmo tendo que pagar royalties para ele. Se tem uma certeza que a gente tem que ter, é que esse franqueado vai chegar um momento da vida dele, ele vai falar assim, puxa, mas... Isso acontece depois de 1 ano e meio, 2 anos de vida do franqueado na rede, ele começa a questionar taxas. Então ele pensa assim, por que é que eu vou pagar tudo isso de royalties? Ele esquece que a franqueadora ensinou, que a franqueadora treinou, que a franqueadora colocou ele nessa condição, e ele começa a questionar essas taxas. Eu já sei trabalhar, sou eu que acordo cedo, sou eu que faço gestão da equipe, eu tenho que pagar tudo isso de royalties no final do mês para a franqueadora. Então, para evitar isso, eu tenho que atenuar essa curva. A gente está falando muito de achatamento de curva, né? Então, é uma curva dentro do franchising que ela precisa ser achatada. E isso eu consigo entregando diferenciais, entregando benefícios para esse franqueado. Então, eu tenho que ter um fornecedor que realmente dê essa condição de diferencial, eu tenho que ter suporte, enfim, eu tenho que acompanhar esse franqueado para que quando esse pensamento começar a vir, ele pensar assim, eu quero pagar esse royalties, eu quero pagar, quanto mais eu tenho alguns clientes nossos que dizem, aliás, franqueadores de clientes nossos, né, que dizem assim, o que eu quero é pagar mais royalties, porque quanto mais royalties eu pago, mais eu faturo. Então, esse pensamento que a gente tem que buscar. E as barreiras já vou deixar, Lu, e as barreiras de saída, elas travam isso. Não dá pra gente vender uma franquia achando que o que vai segurar o franqueado na rede é o contrato que ele assinou no momento da compra. Ele tem que ficar por outros motivos, e eu tenho que estruturar isso tudo dentro dessas barreiras de saída. Oi, Lu. Um dos motivos é surpreendê-lo com relação a resultados. Quando que ele pensa que está pagando caro para a franqueadora? Quando o resultado dele lá embaixo é muito próximo do que ele paga para a franqueadora. Então, é um trabalho também que precisa ser feito na formatação. É lógico que ele tem um período que ele equilibra e depois ele sai desse ponto de equilíbrio e começa a capitalizar. Esse período tem que ser o mais breve possível e atender o estudo financeiro e ir mostrando para ele
que aquele capital de giro que ele está usando previsto dentro do investimento inicial é para suportar isso e que ele vai passar rápido por isso. Porque normalmente a gente faz o estudo financeiro para ele ganhar mais do que a porcentagem do franqueador. Mas só que no começo, como qualquer negócio, tem aquele período de ponto de equilíbrio, amadurecimento, maturidade. Então, a franqueadora precisa cuidar disso. Então, durante a formatação, eu preciso estruturar o modelo do negócio para que esse período seja o mais breve possível, tá? Para ele poder ter a sensação de ganho, porque senão não faz sentido. Ok. Lu, nós vamos ter que dar só uma perguntinha aqui, ó. Vamos ver aqui que é grandona. Eu tô falando de acelerar, gente, por conta do tempo de vocês, tá? Mas se tiver tudo bem, a gente vai ficando aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta que é muito até do que a gente vê de fora. Uhum. Existe uma relação da estratégia, principalmente planejamento estratégico e tático de marketing, que ele tem que ser dividido de jeito. E aí, assim, algumas franqueadoras, elas dão uma segurada em algumas estratégias para não deixar o negócio virar bagunça também. Mas o sujeito lá da ponta, a gente tem que chamar ele para conversar daqui a 6 meses, 1 ano, falar assim, cara, você vai ter que fazer uma ação georreferencial, não dá para prever isso com antecedência. Trabalham com esse formato também de já pensar o modelo de marketing, principalmente? Sim, e de forma regional e de acordo com o momento em que esse franqueado está. Existe um conteúdo, Francisco, a gente não ia dar tempo de trazer aqui, mas se chama curva de maturidade do franqueado, que é entre 2 anos e 2 anos e meio. Essa curva de maturidade, a gente precisa traçar suportes diferentes, inclusive o marketing entra nisso, porque antes da inauguração, ele precisa de uma densidade desse suporte. Quando ele inaugura e nos próximos 90 dias outro, depois desses 90 dias, nos próximos 6 meses é diferente, e aí quando ele vai para 1 ano, 1 ano e meio, isso também precisa ter uma mudança. Outra coisa é que toda rede, é importante você clusterizar. Por quê? O marketing que a franqueadora oferece para o franqueado que está nos primeiros 90 dias, no primeiro 1 ano e nos 4, 5 anos, é totalmente diferente. Se eu conversar, a campanha é a mesma, a campanha guarda-chuva é a mesma, mas a forma com que eu vou apresentar essa campanha para o franqueado que está iniciando e o franqueado que já está lá na frente, a comunicação, ela precisa ser diferente. E os investimentos também, né? Os investimentos também. A Mayara e a Ju tá perguntando, já estou chamando a Juliette de Ju, mas vamos em frente. Sobre os controles, né? Sobre os processos. Então, ela está perguntando com relação se pode fazer por dentro, se pode contratar alguém, se faz antes. Então, é assim. Adorei o Ju, que bom, ainda bem, eu sou a Lu, então ficou tranquilo. Bom. Eu vi que a Glau entrou, viu? Ela não a Glau entrou, não vi nem a Glau. Entrou. Bom, mas vamos em frente. Então, é assim, olha, se ele tem esse manual pronto, que atenda a linguagem, que está de uma forma preparada para atender alguém que nunca trabalhou com aquilo, porque a gente não sabe quem vai, por mais que a gente tenha um perfil de franqueado, esse perfil está muito mais voltado, se ele é comercial, se ele é gestor, é muito difícil a gente exigir alguém com experiência no segmento, a menos que seja um negócio que exija essa expertise. Vou ter uma franquia odontológica e eu preciso que o franqueado faça o procedimento, não tem que ser um dentista, mas normalmente, então eu preciso ter documentos que essa linguagem aconteça. Se ele já tem isso pronto e está mapeado em todos os processos, pode fazer por ele. Agora, ele pode sim contratar uma empresa para aliás, processos é semelhante ao sistema, né? A formatação, ela formata processos, porque tanto a Ju como a Mayara trabalha com processos. É uma consultoria em processos, né? Então, é super interessante ter esses processos mapeados, descritos, não só por meio de papel, né? Mas por vários canais, porque cada franqueado vai ter uma facilidade
e a gente precisa que essa comunicação chegue até ele. Então, é uma lista de manuais e de processos e procedimentos que uma formatação precisa entregar ao franqueado para ele saber fazer e como e quando fazer. Isso é muito importante, esses processos. E aí, Ju, só para fechar esse ponto, é assim, Ju, se a empresa tem a consultoria de formatação, usa o que ela tem e ajusta ou complementa ou diz, ok, isso aqui é o suficiente e vamos seguir com isso. A franquear, ela tem uma metodologia própria, então, independente do que o cliente tenha de processos, a gente vai trazer para o nosso formato, dentro do nosso cronograma de projeto. Não que às vezes a gente tem que refazer esse processo, não é isso. A gente tem um cliente que é um estúdio de tatuagem, ele está implantando o ISO, tem uma empresa lá implantando esses processos e isso ajudou bastante a gente. A gente está pegando muito desses processos que já foram feitos e só incorporando no processo de formatação. Caso não tenha, aí a gente entra com o desenvolvimento de processos também, tá? Ou orienta esse cliente para contratar uma empresa de desenvolvimento de processos, tá? Depende, é muito caso a caso. Isso. Mas colabora muito quando a gente entra numa formatação e que tem uma empresa como a sua, como a do Francisco, pelo que eu entendi, que formata esses processos, é muito mais rápido, por exemplo, muito mais fácil para a gente partir para o processo de formatação. Um processo que a franquear não tem expertise, por exemplo, se for um restaurante, fichas técnicas de pratos, é uma coisa que a gente orienta a ter um terceiro mesmo, porque é muito específico, né? Mesmo clínicas de beleza e estética, aqueles protocolos que eles têm, isso precisa ser feito por alguém que entenda a linguagem, um profissional da área, né? A mesma coisa os outros processos. Então, se isso vem pronto, é muito mais rápido. Eu falei em 6 meses de formatação. Quando que a gente consegue fazer uma formatação, às vezes com 2, 3 meses? Já aconteceu. Quando ele tinha todos esses processos delimitados, já descritos, né? Com a Ana foi exatamente isso. Em 2 meses a formatação estava pronta. Por quê? Quais documentos a gente desenvolveu naquele momento? Os jurídicos e os documentos para a franqueadora. Ou seja, documentos que transformam esse investidor, esse cliente em um franqueador. Então, aí isso eles não teriam, porque são manuais para o franqueador. Agora eu vi Glauciane, vamos lá. Isso tudo a gente faz. Se vocês quiserem colocando no chat para nortear a gente, quanto tempo vocês podem ficar mais, a gente vai coordenando aqui para usar o tempo disponível de vocês. A Ju e a Mayara falou que tá tranquilo com o tempo. Tá bom. Beleza? É que eu fico preocupada com vocês. O coro tá pequeno, então chega o rei. Então vamos lá. E porque a gente fala pouco, sabe, gente? Pouco. Vamos lá. E a gente ainda ensaiou aqui o tempo, né? Porque eu falei, Lu, vamos ver o que a gente faz com o tempo, porque é só 1 hora, então não vai dar tempo de falar. E a gente fez em 35 minutos, só eu e você, né, Mi? E aqui dá certo. Vamos em frente. Vamos lá. Então, a gente faz isso tudo por meio de uma metodologia. É importante que vocês definam uma metodologia. E não... Por que é importante essa metodologia? Cada negócio é um negócio, cada segmento, como a Lu colocou agora há pouco, é um segmento diferente, tem suas particularidades, mas eu preciso seguir pelo menos uma metodologia. Eu vou formatar um negócio, vou começar por onde? Né? Então, toda formatação tem que começar por um processo. E aqui, nesse slide, nos 2 próximos, nós estamos apresentando a metodologia que a franquear segue, a sequência que a franquear segue, tá? Para que vocês possam entender aí e fazer uso também. O diagnóstico. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, é comum a todos os consultores, eu imagino, que é fazer um diagnóstico, né? A gente não vai chegar lá implantando tudo, mudando tudo. Então, a gente precisa estudar esse negócio, entender o que é que eles têm de mínimo para que isso seja replicável, cada processo individual, e aí quando a gente fala de processo, a gente volta em tudo isso que a gente falou anteriormente. Então, um questionamento que a gente faz o tempo todo no momento do diagnóstico, e hoje o nosso diagnóstico está 100% na plataforma Evoluto, graças a Deus, né, Éder? O franqueado, então um questionamento que a gente sempre fala, o franqueado vai conseguir fazer exatamente assim? Porque se ele não conseguir, a gente tem que ajustar alguma coisa no processo e fazer com que isso seja replicável, né? Depois do diagnóstico, a gente vai para a modelagem. Então, aqui é onde a gente define o modelo de negócio.
uma única formatação, podem sair, nós já tivemos formatação de uma indústria de móveis, nós saímos com 8 modelos de negócios viáveis. O que é ser um modelo viável? Que rentabilize as duas partes, o franqueado e o franqueador, e que tenha penetração de mercado, que faça sentido também, né, para o mercado, seja ele local, regional, nacional. Então, aqui é onde a gente vai. O que é um modelo de negócio, Milena? Uma loja de rua é um modelo de negócio, uma loja de shopping, um quiosque, um container, um home office, enfim, um store in store, é uma loja dentro, é uma franquia dentro de uma loja que tenha sinergia com o segmento desse cliente, obviamente, né? E que a gente pega um espacinho, talvez de um hipermercado, e coloca a franquia lá. Mall é um outro modelo. Box é um outro modelo, né? Então, a gente estuda a viabilidade desses modelos. Um parênteses aqui é que esse cliente, por exemplo, que nós dentro da formatação dele, ele saiu com 8 modelos de negócio, nós não indicamos sair para o mercado com 8 modelos de negócio, sair vendendo 8 modelos de negócio. A gente escolhe 2, 3, ele começa a expansão com esses modelos de negócio, à medida que ele vai tendo musculatura, entendendo como é que esse processo de suporte, de expansão, ele vai divulgando os outros modelos de negócio que ele tem. Até porque, o que a gente utiliza nesses modelos de negócio? Como uma ferramenta de engajamento com esse franqueado. Então, normalmente, esses modelos de negócios também conversam entre si. Então, eu já estou forte com o meu modelo de rua. Já tenho uma capilaridade ali dentro da minha região, porém, eu tenho uma oportunidade de trabalhar no porta a porta. Então, a gente costuma dizer que o franchising, quando a gente pega uma rede com 1000 unidades e 1000 franqueados, a gente meio que desconfia um pouquinho dessa rede. A gente gosta de rede assim, ó, com 1000 unidades e 250 franqueados. Significa que um franqueado teve sucesso, gostou tanto que aí abriu mais uma, gostou tanto que abriu mais outra e mais outra. Então, assim, e esses modelos conversam entre si. Lembra que a gente começou lá com o mix de produtos? Foi a primeira coisa que a Milena falou. Nós temos que entender que a franqueadora também precisa ter mix de produto. Então, essas modelagens é o mix do produto da franqueadora, onde eu possa ter outras opções de negócios para o mesmo investidor depois que ele fica forte naquele, ou buscar investidores novos. Segue o jogo, patroa. Quer falar, Francisca? Escada de produtos, né? Isso. Você tem sucesso quando você tem uma escada de produtos e eles vendem. É a mesma ideia do mix. Lembra que a gente falou? O monoproduto que fica perigoso, fica um risco maior, né? Então, é importante a gente ter... Imagina aonde que a gente mais teve sucesso, tirando alguns segmentos, mas, por exemplo, no segmento de alimentação, modelos que já estavam com o delivery, a modelagem prevendo o delivery ou modelagem exclusiva para delivery, olha o risco como ficou menor nessa situação. Né? Então, isso é um modelo. Eu posso só trabalhar com delivery, mas o risco percebe que fica maior. Então, é a mesma coisa. A modelagem é isso, é dar opção, é uma carteira de produtos dentro do meu negócio, ok? Vamos lá. Vamos lá. Aqui na modelagem é onde a gente define também as taxas do segmento. Quanto vai ser essa taxa de franquia? Quanto é o percentual de royalties que cabe para esses modelos de negócio, para esse produto, para esse serviço, para esse segmento? Quanto é o percentual do fundo de marketing? E quanto é o investimento total? O que a gente chama de investimento total? Nós sintetizamos esse investimento total em 4 blocos de investimento: capital de giro, instalações, estoque inicial e taxa de franquia. Então, a soma desses 4 blocos é o investimento total. Então, de acordo com o modelo de negócios, a gente define isso, né? Esses percentuais. Aqui na modelagem de negócios também, onde a gente estrutura o DRE de cada modelo de negócios. Geralmente, a gente faz isso para 5 anos. Por que 5 anos? É o tempo de contrato médio desse franqueado. A gente tem clientes no segmento de odontologia, por exemplo, que tem um contrato de 12 anos, mas não é muito comum. Geralmente são 5 anos. Outra coisa... Pode falar, Lu. Não, quer falar, Lu? Na verdade, o DRE, ele acontece depois que a empresa abre. O que a gente faz em 5 anos é o plano de negócios, né, que prevê esse resultado em 5 anos, e depois, lembra que a gente falou que lá na implantação a gente refaz?
estuda novamente e ajeita. Depois, durante esses 5 anos, a gente acompanha por meio do DRE. É muito importante isso. Por quê? É por meio desse documento que a gente vai mostrar o sucesso da franqueadora, o sucesso da unidade dele. Porque ele comprou por meio desse plano de negócio e ele vai comprovar que o resultado é bom por meio do DRE que ele desenvolve ao longo do caminho. A Mi, eu acho que travou. Travou? Não. Não, tô aqui. Bom, depois da modelagem de negócios, com toda essa informação, com todos esses estudos, a gente vai para processos. Então, aqui, processos a gente falou bastante ali atrás, né? A gente na verdade, a gente desenvolve essa lista, né, de todos os processos, o que se faz e como se faz. Aí a gente vai para fluxogramas, checklists, manuais, então define tudo passo a passo, quais são esses processos. Dentro de uma formatação, dependendo do segmento, a gente chega a ter 12, 15 manuais. Mas que se a gente condensasse, poderia ter um manualzão. Por que no nosso entendimento, a gente não faz um só? O franqueado, primeiro, ele não vai valorizar toda aquela informação em um único documento. E a gente entende que faz sentido entregar esses manuais à medida que ele vai fazer, à medida que ele precisa daquele manual. Então, durante esse momento, antes da inauguração, então ele vai precisar de um manual para ajudá-lo na inauguração. E aí a gente manda o manual, desenvolve o manual de inauguração para o franqueado disponibilizar naquele momento específico. Quando ele for contratar pessoas, quando ele for operar a franquia. Então, a gente precisa relacionar esses processos todos em manuais, checklists, fluxogramas. E mais recentemente, né, de 1 ano e meio para cá, é muito comum que a gente daqui a pouco a gente vai falar sobre EAD, mas a gente disponibiliza esse conteúdo por meio das plataformas de ensino à distância da franqueadora também, né? Para que isso tenha... É um organismo vivo, né? Eles vão atualizando e fica muito mais atual ali esses documentos, né? E nesses manuais é aonde estão esses processos. Então, o manual ele é formado por N processos. E, às vezes, esse processo ele precisa ter linguagem diferente de acordo com o manual. Vou dar um exemplo. Um dos manuais que é importante é um manual de gestão, por exemplo, para o franqueado, que vai falar sobre comercial, sobre venda. Depois, é importante a gente ter um manual de como vender, que vai tratar do mesmo processo, porém com uma linguagem de público diferente e com um objetivo diferente. Então, é muito importante a gente ter essa visão. Mais do que mapear processos, ter linguagem com esses processos para atender diferentes manuais. Então, dentro do mesmo processo, eu uso o mesmo o que fazer, como fazer, porém com uma linguagem e um objetivo que faz sentido para quem está lendo. Isso é muito importante também, porque senão ele simplesmente não vai querer aquele conteúdo, né? Valorizar, né? Não vai utilizar aquilo, né? Isso. Quando eu estava no começo da minha carreira, eu cheguei para um grande gerente meu e falei assim, eu estou com uma vontade de fazer um curso de leitura dinâmica. E ele falou, Luciana, leitura dinâmica é a tua vontade daquele conteúdo. Quando o conteúdo te interessa, você fica no dinamismo, que é uma coisa de doido. É lógico que foi muito básico o que ele falou, mas nesse sentido da piada, né? Não estou desvalorizando a técnica, muito pelo contrário. Estou só dando um exemplo, uma piadinha, né? Mas que não fazia sentido para você naquele momento. Você não faz. Se eu pego uma leitura, né, e ela não faz sentido para mim naquele momento, eu não tenho vontade. Então, é muito importante. Antigamente, quando falava-se em transferência de know-how por meio de manual, era quase que para cumprir a necessidade da lei. Né? Então, a gente fazia, porque precisava... A gente não, porque a franqueada nunca fez isso, mas fazia-se manual porque precisava ter a transferência de know-how e a lei entendia que o que transferia era o manual. Né? A gente precisa fazer manual para realmente a pessoa usar, querer usar e fazer sentido naquilo. Então, essa preocupação é importante. Isso faz diferença. Sabe a experiência que o cliente tem quando entra no teu modelo de negócio? É a experiência que o teu franqueado tem quando entra dentro da tua franqueadora. Que aquilo foi feito para ele, para fazer sentido para ele.
sabe? Entro na cafeteria e passo café de qualquer jeito e joga a xícara e boto o tanto de açúcar de acordo com o que ela gosta. A formatação não pode ser feita desse jeito. Ela tem que ser feita para cliente sentir a experiência de receber um suporte. Então, aquele produto tem que ser feito para ele. Bora! Uma boa prática que eu considero importante para todo negócio, uma continuidade, alguns manuais eles são mais estáticos, de operação e tudo. Agora, não adianta. Tem que obrigar o cara a treinar, fazer o mesmo treinamento todo ano, se for o caso. Então, assim, uma oportunidade até, acredito que para os seus clientes, né, e você botar eles para cima no sentido de, olha, monta um curso EAD constante, mas obriga os caras a fazerem esse a cada ano e meio, e até mesmo, nem que eles tenham que pagar um valor simbólico, porque a experiência que eu tive num outro estado que eu morei, eu fazia uma ação conjunta com o Sebrae, e em um cluster que existia no município, as pessoas não valorizavam nada que vinha compulsório. Mas tinha um cluster lá de agropecuária e os cursos, né, atualização, passou a cobrar R$100 e meio que assim, uma ação de fazer todo ano, as turmas encheram e o pessoal aumentou a produtividade. Então vejo, por exemplo, segmento de alimentação, eu também tive um cliente que eu me surpreendi quando eu tive que fazer um treinamento de vendas com garçom. Eu nunca fui garçom, mas eu fui fazer um treinamento de vendas e como que deu uma oxigenada no trabalho deles, começaram a dar mais resultado. Por que não? Como uma obrigação, um plano de negócio. Olha, 5 anos, a cada ano, R$900 que seja, para fazer um treinamento de novo naquela metodologia que está lá, de novo. Uma preocupação que a Franquear tem ao fazer o plano de negócio, Francisco, é deixar uma alíquota que é diretamente proporcional, a gente entende como sendo variável, então é uma porção do faturamento bruto, é um provisionamento para treinamento. A gente deixa os modelos de negócio com esse provisionamento. Então, normalmente, a gente trabalha com 1% do faturamento bruto dele, para que ele provisione isso, para que no final do ano ele tenha a condição de investir isso em treinamento. Uma outra oportunidade que a gente fala muito para os nossos clientes, que é uma grande oportunidade de treinamento em todas as áreas da unidade franqueada, é quando nós lançamos campanhas de marketing. Se nós fazemos um trabalho de lançamento de campanha de marketing bem feito, é uma grande oportunidade de treinamento para todos. Por quê? Se eu estou fazendo uma campanha de marketing para vender mais essa lapiseira, eu preciso ter o treinamento do cara que recebe essa lapiseira, o treinamento do cara de compra que vai comprar mais isso aqui, o treinamento que vai vender. Então, assim, a gente entende que uma oportunidade para estar sempre conversando e melhorando os processos de forma sistemática são as campanhas de marketing. Mesmo que eu tenha a campanha guarda-chuva do ano, a cada derivação, fazer isso um ato de comunicação para cada segmento dessa cadeia dentro do franqueado é uma ferramenta imensa para a gente alinhar processo, alinhar performance, alinhar a produtividade e trazer resultado. Certo? Fechar esse ponto, uma outra coisa para vocês que trabalham com processos, que tem total sinergia, e eu acho até como uma oportunidade de ser um outro serviço para vocês, para implantar programas de excelência. Programa de excelência nada mais é que ele seguir esses processos, criar indicadores, né, para isso, e um dos indicadores atende a participação deles nesses treinamentos. Então, à medida que ele vai cumprindo tudo isso, ele tem uma pontuação melhor no programa de excelência do cliente. É bem bacana, eles gostam bastante disso. Bom, então, seguindo aqui, ainda dentro da nossa metodologia, uma das últimas coisas que nós fazemos são os documentos jurídicos. E documento jurídico, a gente chama atenção que não é simplesmente elaborar a circular de oferta de franquia, que a lei exige, o pré-contrato, o contrato. Aqui, ele está, por último, propositalmente, para que a gente possa trazer para esses documentos jurídicos
todas as diretrizes do negócio, tudo que está considerado nesse relacionamento de franqueador e franqueado. Eu preciso amarrar tudo isso. E contrato de franquia, circular e pré-contrato, em hipótese alguma, pode ser um documento Ctrl+C, aliás, nada, né, da formatação. Pode ser um documento Ctrl+C e Ctrl+V. Esses documentos aqui, eles têm uma importância muito grande para trazer essa segurança para o franqueador de que ele disse que precisava ser feito daquela forma. Porque lá na frente, se o franqueado não fizer, ele tem como demonstrar o quanto ele orientou, o quanto ele entregou, o quanto ficou combinado. Sabe combinar o jogo no começo? Né? Então, os documentos jurídicos são os documentos que depois que tudo que é feito, a gente condensa esses itens, essas responsabilidades das partes, né, nesses documentos jurídicos aqui. Circular de oferta de franquia, para quem não tem essa informação, a gente chama de COF, é como se fosse um dossiê. A lei exige que a gente apresente esse documento no momento em que o investidor se interessa pela franquia. Eu quero saber mais sobre esse negócio. Claro que a gente não vai disponibilizando o circular de oferta de franquia para qualquer momento do funil, mas chega o momento da negociação em que avança e a gente disponibiliza esse documento, um documento jurídico, com cláusulas de confidencialidade. Ele tem que assinar esse documento e devolver o termo de recebimento, e o franqueador não pode receber nenhuma taxa e assinar nenhum contrato pelo prazo de 10 dias. 10 dias é o prazo que o investidor tem para analisar a COF, as informações da COF, e decidir se ele compra ou não aquela franquia. Se tiver dúvida, é só ir colocando aí no chat, tá? E depois, o plano de expansão. Então, aqui no plano de expansão, ali embaixo tem uma observação, né, sobre os canais que a gente utiliza para esse plano de expansão, site, landing page, apresentação institucional, perguntas e respostas e tudo mais. Mas o que é importante nesse ponto aqui? Comunicar apenas o que o franqueador vai conseguir entregar. Não vender nada que você não possa entregar. Eu estava analisando, semana passada estava falando com um cliente, e aí eu percebi que ele estava divulgando nas redes sociais, isso não estava dentro da nossa formatação, mas é um cliente que já está 1 ano e meio de expansão, e ele começou a fazer um aplicativo. E ele está divulgando isso. Olha, na minha rede tem aplicativo para os franqueados, não sei o quê, tal. Eu falei, eu não vi esse aplicativo ainda, né? Disse para ele, eu não vi esse aplicativo ainda. E não estou sabendo disso, né? Eu sei que vocês começaram. Então. Aí ele disse assim, então, Milena, a gente já começou. Eu falei, então você vai tirar, porque você vai divulgar quando isso estiver pronto. Não é quando você começa a fazer, é quando você entrega isso, né? Então esse é um ponto bastante relevante para que a gente o franqueador só venda o que ele vai conseguir entregar. Nós temos aqui a nossa universidade corporativa. Está formatada? Tem conteúdo? Se não tiver, só começa a divulgar isso depois que está pronto. E a estratégia de crescimento. Essa estratégia de crescimento, a gente escuta muito no mercado dizendo assim, eu vou formatar para franquia e vou crescer de forma espiral, a partir da minha base, ali na minha região, que é mais fácil eu dar suporte e tal. Ok, a maioria dos negócios fica legal assim, mas nem todos. Nós temos um cliente, por exemplo, que faz sentido para ele crescer no litoral, nas cidades praianas, pelo produto que ele comercializa. Então, se ele começar a crescer em espiral, ele está morto. Tem outro, a Luciana dá bastante o exemplo de sorveterias, né? Ou qualquer outro produto que seja extremamente perecível. Eu traço um raio, é um raio. Eu pego, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a Washington Luiz. Então, eu vou pegar as cidades, por exemplo, né? Assis, Chateaubriand, vou pegar aquela rodovia, fazer um mapeamento das cidades que tem característica para ser franqueado daquele raio e vou fazer uma campanha específica para aquele raio. Então, o planejamento de expansão não é simplesmente, formatei franquia, vou sair vendendo. Então, eu vendo franquia uma aqui, uma lá no Nordeste, uma lá no Sul, e aí a dificuldade para dar suporte é muito grande. Às vezes, a estratégia também é estar perto de um negócio que tem muita aderência ao seu. Isso também não é incomum dentro do franchise. Então, vou dar um exemplo, sei lá. Eu tenho uma franquia de livros, então eu quero estar perto de cafeterias porque as pessoas têm hábito, alguma coisa nesse sentido, ok? Então, meu modelo... Então, a estratégia de expansão é seguir essa outra rede que me sustenta. Não tem problema nenhum com relação a isso. Aliás,
é como se fosse, a gente fala negócios parasita, sobre o bom sentido, né? Então, às vezes ele não tem um poder de compra para a inteligência de mercado, isso é comum, principalmente no começo, ele não tem uma inteligência de mercado muito forte, porém ele tem algumas empresas, ele vai fazer o benchmark, que a gente fala, né? Que tem um perfil de cliente parecido com o dele. Então, ele segue a expansão daquela rede, porque aquilo traz para ele uma segurança e, às vezes, até com relação à entrega. Vou dar um exemplo. Uma vez eu trabalhei numa empresa de água mineral. Água mineral. Transporte de água mineral é complicadíssimo, porque imagina, água é pesado pra caramba, volume grande. Então, o que eles faziam? Eles faziam a expansão da rede deles junto com a expansão de uma fábrica de biscoito, que era na mesma cidade. Então, não era... mas era logística, o mesmo processo. Então, a logística deles era junto, porque eu não posso pôr alto de água mineral. Então, o caminhão ia metade de água mineral e a parte de cima, biscoito, que também é uma droga para fazer de transporte, porque não pode pôr muita coisa, ele quebra. Então, precisa de uma embalagem, muito... Então, percebe? A expansão é um processo estratégico, que pode ter N jeitos de fazer, né? A gente precisa só buscar o que for mais viável para o modelo de negócio, não digo nem só o segmento, mas o modelo mesmo e a condição daquele negócio. Ok. Bora lá. Aqui a gente está caminhando para o final, tá, gente? Aqui a gente destaca também a importância, faz parte do processo de formatação, projeto arquitetônico e um manual de marca. Claro que o projeto arquitetônico para o modelo home office, para uma sala comercial, não vai ter a necessidade do projeto arquitetônico em si, mas é importante aquilo que você perguntou no início, Francisco. Acrescentou no início. Ter um manual de caracterização desse ambiente, que pode estar acoplado ao manual de marca ou desassociado do manual de marca, né? A gente, desde o início aqui, desse nosso encontro, nós estamos falando de marca, da venda de marca, da força da marca. Então, formatar um negócio sem que haja essas especificações de como os franqueados vão usar essa marca, o que pode, o que não pode, a aplicação dela, como é que ela se comporta na comunicação e tudo mais, é um tiro no pé, né? Então, desde o início, a gente tem que ter esses dois itens aqui dentro do processo de formatação. É muito importante o que acontece quando eu tenho uma inteligência sensorial. A gente fala que o projeto arquitetônico, o manual da marca, traz para o consumidor experiência sensorial. Ou seja, o que ele está vendo, o que ele está sentindo, o que ele está degustando, está no projeto arquitetônico e no manual da marca. E isso traz uma sensação de multiplicação muito forte. Então, é muito importante a gente cuidar desses detalhes. De novo, lembrando que esse projeto arquitetônico tem que ser viável para franchising, com materiais de fácil acesso, né? Mas que tenha essa experiência, que tenha esse diferencial. Eu sempre falo isso. O cheiro da M. Martin, cada vez que eu sinto, eu lembro da M. Martin. E quando eu sinto esse cheiro, ela multiplica. Às vezes na cidade não tem, mas eu sinto aquele cheiro. Então, a cor, aquele verdinho do Boticário é inconsciente. Eu vejo aquele tom de verde, eu lembro daquela marca. Então, quando a gente fala em projeto arquitetônico e manual de marca, a gente está falando de padronização do sentir. Então, nesses dois momentos aqui, é muito importante. Uma rede são os detalhes, sabe? A rede fica mais forte quando ela tem uma padronização dessa experiência. Esses dois documentos falam muito sobre isso. Vou fechar com o exemplo de um cliente nosso, é uma loja de açaí. E a expectativa do franqueador era assim, desde o início, desde a nossa primeira reunião. O que você gostaria, fulano, o que você gostaria que os clientes sentissem ao entrar na sua loja? E ele disse assim, eu quero que ao entrar, eles sintam que mesmo a meia horinha que eles têm para almoço, que eles estejam de férias. Eles chegam aqui com muitos problemas, mas eu quero que enquanto eles estejam aqui, eles sintam como se eles estivessem de férias. Nós levamos isso para o projeto arquitetônico.
o arquiteto conseguiu traduzir isso, e quando a gente fez pesquisa com os clientes, né, depois do processo de formatação, sem que os clientes soubessem, claro, desse interesse dele, né, da experiência, a gente perguntava assim, quando você sai aqui, se chama Porto Açaí, quando você sai aqui da Porto Açaí, qual a sensação? E eles falavam, era incrível, eles falavam assim, eu adoro vir almoçar aqui, porque dá a impressão, eu só tenho 1 hora, então, mas essa 1 hora que eu fico aqui dá a impressão que eu estou de férias aqui. Então, ele conseguiu traduzir por processos, na excelência do atendimento e no projeto arquitetônico exatamente a sensação que o franqueador queria, né, nas franquias. Foi muito bonito esse projeto. Bom, acho que é o penúltimo slide, e a gente fala, então, da importância também, depois de tudo formatado, depois de todos esses processos, depois de tudo isso feito, antes de sair vendendo franquia, estruturar o treinamento de novos franqueados. Treinamento de novos franqueados, eu preciso combinar o jogo com esse cara. Ele precisa saber o que é franquia, saber quais são as responsabilidades dele e da franqueadora. Ele precisa entender que ele não pode fazer qualquer coisa com a marca, que ele tem que trabalhar preventivamente, jurídico, contábil, enfim, toda a responsabilidade do empreendedor, mas o empreendedor dentro daquela rede. E nesse momento também, que a gente começa essa base, né, de transferência de know-how, é onde a gente planta a sementinha, quer dizer, na verdade, eu ia falar uma besteira, uma grande besteira, porque eu ia falar que plantava a sementinha da confiança, mas foi lá atrás, né? Foi no momento em que o consultor de expansão está falando e negociando essa franquia que começa já esse relacionamento com a base de confiança. Mas ali ele tangibiliza isso no treinamento de franqueados. Ele entende, ele conhece a equipe da franqueadora, mesmo que seja enxuta, mas ele sabe que ele vai ser assistido, ele sabe que ele vai ser acompanhado, que ele vai ser suportado por todos os processos, pela consultoria de campo e o franqueador, né? Então, aqui ele começa com essa base da confiança, a gente mostra para ele que tem que ser um relacionamento de extrema transparência. Se existe alguma insatisfação, é com a franqueadora que ele tem que falar, não é com outro franqueado que está passando pelas mesmas dificuldades que ele. E pelo menos na maioria das vezes, essa dificuldade que vivida pelo franqueado é porque ele não fez algo da forma com que deveria ser feito. Não por inconsequência dele, não. É porque não sabe fazer. Então, a franqueadora vai orientar, tem que ensinar, né, da melhor forma para que ele tenha o mesmo sucesso que ela tem nas unidades piloto, né, nas unidades próprias. Nesse momento do treinamento também... Uma dúvida aqui. Deixa eu só finalizar aqui, já vou para a dúvida, Lu. Nesse momento também a gente começa a desenvolver os resultados desse franqueado por meio da expectativa de faturamento que ele vai ter, e a gente apresenta o suporte que ele vai ter durante a vida dele na franqueadora. Oi, Lu, desculpa. Não, duas coisas. Primeiro, a Glau lembrou da importância de um caderno técnico junto com o manual do arquitetônico, porque aí garante a padronização, isso é importante. E tudo que parece ser banal é importante ter nesse manual, nesse caderno técnico. A altura da tomada, longe de não sei quanto de água, tudo é importante. Lembra, a pessoa que está pegando esses manuais, ela é uma leiga. É para isso que a gente escreve, então tudo é importante. E com relação ao suporte, é por meio de suporte que a gente desenvolve resultado. Não tem outra forma, né? Por quê? O suporte da franqueadora ajuda o cara a fazer gestão. A gente costuma dizer que o consultor de franquia, ele precisa ser ter um mantra, né? Na franqueada a gente até fala do mantra do consultor de franquia, desenvolver o resultado do franqueado. Não tem outra razão de ser para ele acordar. Ele tem que acordar querendo resultado melhor para aquele franqueado, e é por meio desse suporte. Eu não consigo desenvolver resultados se eu não olhar para essa rede todos os dias, comparar resultados todos os dias e propor melhoria. Então, nenhum resultado fica bacana para um consultor de franquia. Ele precisa querer mais porque o negócio é passivo disso. É muito triste quando a gente pega franqueadoras que pegam o escuto do consultor assim, esse franqueado já tá bom, ele é o melhor da rede. Vai ficar pior daqui a uns dias. Então, assim, se não tiver suporte. É a hora que tá toda aquela insatisfação, aquele questionamento. Então, é importante, a pessoa precisa de suporte, senão ela abriu o negócio próprio dela.
Então, é por meio dele que vai sair o resultado. Ótimo. Não só por esse momento de pandemia, mas a gente já vinha falando isso há um tempo, é inconcebível formatar um negócio com apenas um canal de expansão. Inconcebível, a partir de agora principalmente, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu vendo presencial, eu vendo online, eu tenho uma loja na web, eu tenho um canal por assinaturas do meu produto, do meu serviço, enfim. Dentro da formatação, eu preciso analisar lá naquele momento do modelo de negócios, da análise de viabilidade, da modelagem, todos os possíveis canais de vendas e já trazer tudo isso para a formatação. E, claro, considerar o suporte, a comunicação, como é que isso vai acontecer dentro de uma plataforma de ensino à distância, seja ela qual for, né? Eu preciso ter essas informações ali. E a Luciana vai fechar aqui explicando um pouco sobre esses indicadores de desempenho, porque quando a gente decide crescer, expandir também por meio de franquias, como a gente já comentou um pouquinho aqui, é importante que o negócio esteja preparado para receber essas taxas do franchise. Isso. Por que a gente deixou para o final esses indicadores de desempenho? Porque depois que eu controlei, eu controlei indicadores operacionais, né? Então, normalmente os controles estão com base em indicadores operacionais. O que é um indicador operacional? Faturamento, ticket médio, atendimento. Indicador de desempenho é o quanto resultado aquele negócio sai. Então, é muito importante que a franqueadora, o processo de formatação, dê suporte para o franqueado para que ele tenha desempenho. O que é desempenho? É retorno de negócio, é satisfação de cliente. Então, indicadores de desempenho precisam indicar o quanto eu tenho de qualidade e o quanto que eu tenho de produtividade do negócio. Tudo o resto que a gente conversou são indicadores operacionais que eu preciso juntar, desenvolver, trabalhar para que eu tenha desempenho. Então, eu chego para um investidor e falo que ele vai faturar 200 mil por mês, não significa nada se ele tiver uma despesa de 205 mil. Então, eu falo, aliás, acontece isso. Franqueado falar, nossa, mas eu estou faturando o dobro do segundo lugar. E aí ele está com o dobro de mão de obra, ele está com o dobro de água, o dobro de hora extra, o dobro... Então, assim, o que ele tem? Ele tem indicador operacional e a gente precisa, dentro da formatação, deixar claro os indicadores de desempenho. Uma formatação precisa finalizar o processo, deixando claro para franqueador o que é desempenho. E desempenho de franqueado é ele ter o retorno do investimento dele prometido, ter a rentabilidade dele prometida, né? E ter satisfação dos clientes, ter a qualidade que ele prometeu ao consumidor final. Uma formatação só se sustenta se depois disso tudo a gente ter desempenho. Então, depois disso tudo, eu sou a rede que mais vendo lanche, tá? Você é a rede que o teu franqueado mais ganha dinheiro, desempenho é isso, né? Indicadores operacionais são indicadores que mostra a performance do jogador, né? Então, é o jogador que mais corre, é o jogador que mais faz gol, mas é o time que mais ganha jogo, é isso, sabe? Final do campeonato. Então, tudo isso só faz sentido. O manual ficou bacana, os instrumentos jurídicos ficaram lindos, o processo de expansão é maravilhoso, ok. Quais são os indicadores de desempenho? Indicador de desempenho de franqueadora é franqueado ganhando dinheiro, é equipe de franqueado ganhando dinheiro. Então, ter essa preocupação de ter campanhas, de ter negócios, de ter formatação que permite que a cadeia seja rica, né? Que tenha liberdade financeira. Então, uma formatação, ela precisa ter esse cuidado com esses indicadores de desempenho. Mas para vocês que estão nessa área... Fala bonito demais essa minha amiga, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Porra linda. Bom, meus amigos... A patroa ensinou. Aqui a gente fecha com a nossa missão. A nossa missão é ser útil
Nós esperamos do fundo do coração esses guerreiros que ficaram com a gente aqui até o final, que nós tenhamos de alguma forma sido úteis para vocês nessa uma hora e meia que nós estivemos aqui juntos. Aqui estão as nossas redes, da Franquear, da Lu, a minha. E se houver alguma dúvida, se a gente puder contribuir com alguma coisa, se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma parceria, a gente está sempre à disposição. A Juliette gostou de mim, hashtag. Eu gostei mais ainda. Gostei mais ainda. É bom vocês falarem, porque ela é minha patroa. Essa moça, ela fala bem, contrata bem, né, Éder? São duas coisas que essa moça faz bem, é falar bem e contratar bem. Então, pode elogiar para ela. Brincadeira. Obrigada. Eloy, quero agradecer muito a oportunidade da Evoluto, de nós estarmos aqui. Conta com a gente para outras oportunidades. E foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. A gente fica à disposição. Se tiver mais alguma dúvida, que a gente consiga responder. Eu que agradeço e depois, se puder, me manda esse material, esse PDF Mando sim, WhatsApp, com certeza. Para disponibilizar para os inscritos. Mando com certeza agora já, quando a gente fechar aqui eu já distribuo, tá? Show! Um prazer conhecer vocês também, foi muito bacana, foi muito bom estar aqui. Conta com a gente sempre, viu? A gente ama o que faz, a gente adora ser útil e é para isso que a gente vive e acorda. Muito obrigada, viu, pessoal? Eu agradeço também. Lu. Muito aprendizado. Não fazia ideia. Obrigada, Francisco. Conta com a gente sempre. Obrigada. Tchau. Tchau. Até mais. Obrigado. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.